noite. Vocês vão ouvir hoje aqui no Jornal da Cultura um diálogo impressionante. O comandante da Capitania dos Portos da Itália falando com o capitão do navio Costa Concórdia momentos após o naufrágio da embarcação na Toscana. Na verdade, o capitão, que hoje foi colocado em prisão domiciliar, leva uma verdadeira bronca por ter abandonado o navio enquanto aconteciam os trabalhos de resgate. É um diálogo que não deixa dúvidas. O capitão do transatlântico tirou de lá seus oficiais e todos trataram de salvar a própria pele, deixando para trás passageiros em pânico. Veja agora outros assuntos importantes desta terça-feira. OAB quer investigação da movimentação milionária no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Justiça do Ceará suspende a aposentadoria de ex-governador que ficou só 3 meses no cargo. Pesquisa do Banco de Cérebros da USP descobre como prevenir uma doença que provoca demência e perda de memória. Órgão das Nações Unidas reduz à metade a previsão de crescimento do Brasil este ano. Neve acumulada na ilha de Hokkaido, no Japão, chega a 2 metros de altura e obriga a população a se trancar em casa. Participam do Jornal da Cultura o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mui-Laerte, e o historiador, professor da Unicamp e diretor da editora Contexto, Jaime Pins. Você já sabe, acesse aí os endereços do Jornal da Cultura na internet e mande a sua pergunta aos nossos convidados. Daqui a 4 meses vai entrar em vigor uma lei federal que obriga a divulgação de todos os gastos dos órgãos públicos. Há quem já se antecipou e colocou a prestação de contas no ar. O problema é que muitas vezes fica muito difícil entender essas informações. 8 andares, 32 apartamentos. Todos os moradores têm a obrigação de pagar o condomínio, administrado pelo síndico e pelos conselheiros. Quem administra o dinheiro dos outros tem a obrigação de prestar contas, deixar claro de forma objetiva como, quanto, onde e por que os recursos foram aplicados. Isso vale para um condomínio e principalmente para o dinheiro público. A Constituição já prevê a transparência na prestação de contas públicas. No final do ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei da Transparência de Informações, que vale para a União, estados e municípios. Qualquer tipo de informação, não é só informação de natureza financeira, como é que gastou o dinheiro assim, assado, mas como é que se tomaram decisões, né? Qual é o teor da reunião entre o governador e seus secretários. São informações que têm que ser publicadas. Alguns sites da administração pública até se propõem a fazer esta prestação de contas. O problema é que falta clareza na divulgação dos dados. No site da Prefeitura de São Paulo, onde está destacada a cobrança do IPTU, só com uma lupa para achar o link da transparência. E os termos usados são muito técnicos. Até mesmo para quem é contador, especialista na área, tem que olhar com um pouco mais de cuidado para entender melhor. Não está muito simples, não. Hoje o governador de São Paulo lançou o Portal da Transparência das Autarquias, que vai reunir as secretarias e mais de 4.000 entidades associadas. Quem não tiver no cadastro, aprovado no cadastro, não terá como ter nenhum recurso do governo, nem possibilidade de convênio. Na opinião de quem luta pela transparência no Brasil, a lei só será eficaz se houver cobrança da sociedade. Ela não garante que a informação subitamente vai começar a ser publicada. Isso só vai acontecer se houver demanda, se houver pedidos, reclamações, né? Só aí, né? E não é só publicar, é publicar de um jeito que, como a matéria da Luísa Moraes explicou, que a gente entenda, porque, né, tem termos técnicos. Agora, o que essa lei pode ajudar, assim, no que a gente não tem acesso hoje e poderá ter se ela fazer valer aí esse nosso direito de acesso à informação?
Bom, entrando em vigor a lei, o que se pretende é que sejam desmontadas as famosas caixas pretas. Não se sabe, por exemplo, no Congresso como é a forma de remuneração. Existiam atos secretos em algumas repartições públicas ainda. No próprio Judiciário, há alguns blocos de informações que não vêm a público. Então, é importante que seja dinamizado esse acesso à informação. Pode haver pedido de informação, pode haver um recurso, e haverá uma restrição apenas onde houver violação de intimidade das pessoas. Mas há duas hipóteses em que não pode ser negado o acesso à informação. Para eu entender melhor, Eduardo. Vamos. Mas essa intimidade, o que é? Dá um exemplo só para a gente por exemplo, a sua declaração de imposto de renda ela tem que continuar confidencial. Quer dizer, o acesso às informações não vai abrir acesso às informações que se digam a respeito à vida íntima das pessoas. A não ser para órgãos do próprio governo quando houver uma suspeita fundamentada de violação da lei. Agora, há dois campos em que não se pode negar acesso à informação. É sempre que se tratar de violação de direito fundamental, de direitos humanos, ou então quando houver uma reivindicação em defesa de um direito. Ou seja, para defesa em juízo, qualquer informação tem que ser fornecida. Mesmo essa considerada sigilosa? Mesmo essa, desde que não seja para divulgação pública. Claro. O comentário é que o Cláudio tem muita razão quando ele diz que se não houver demanda, podem sair inúmeras leis que não vai adiantar nada, né? O grande problema é que nós temos uma democracia ainda muito recente e a prática da cidadania é uma coisa muito recente. Existe um divórcio ainda muito grande entre a sociedade e o Estado. Então, uma lei como essa, eu acho que ela pode eventualmente reaproximar ou colaborar para a reaproximação entre o Estado e a sociedade, fazer com que o Estado efetivamente, a estrutura do Estado efetivamente represente os cidadãos. Para a gente não achar que aquilo é uma coisa distante, é isso que você está dizendo, exatamente, né? Que as pessoas não têm acesso, não pode ir só para poucos, que todo mundo pode entrar lá e ver, deve, tem esse direito, é isso que você está dizendo. E a Ordem dos Advogados do Brasil pede ao Ministério Público que investigue a movimentação financeira de um funcionário do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O valor milionário chamou a atenção do COAF, que é o Conselho de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda. Uma das movimentações consideradas atípicas foi um depósito 10 anos atrás de 282 milhões e 900 mil reais numa conta de pessoa física. O COAF repassou os dados à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. A identidade do titular da conta não foi revelada. O vice-presidente do TRT do Rio disse que o tribunal não tem conhecimento da movimentação e vai pedir esclarecimento ao CNJ. Nós vamos oficiar o CNJ pedindo esclarecimentos, porque se há alguém, se há alguém que nesse momento sabe, eu não estou dizendo que saiba, mas que é possível que tenha pelo menos mais esclarecimentos, é o CNJ. Como o TRT não explicou os números, a OAB do Rio vai acionar o Ministério Público. Para que abra investigação, né? É um fato grave, né? É uma situação inusitada. Um servidor público ou um magistrado, pior ainda, ter movimentado um valor absolutamente astronômico que não tem qualquer plausibilidade do ponto de vista dos vencimentos dessa pessoa. Nem somando todos os vencimentos durante toda a vida, chegaria sequer perto de 283 milhões de reais. Olha, o que o Jaime acabou de falar aqui faz sentido. Quer dizer, a sociedade parece que não está mais... Está começando a ir nesse sentido, de não suportar, de não aceitar. E tem uma ligação com a matéria anterior, essa reportagem, não é? Não, agora, não, é espantoso, não? Quer dizer, demoraram 10 anos para notar que houve um desvio de apenas 283 milhões de reais, não, Eduardo? Eu acho que a primeira coisa que precisa ver é se essa informação não está errada, que pode acontecer. Claro, supondo agora, que seja certa. É importantíssimo essa fiscalização que o COAF faz, ele vê a movimentação na conta do funcionário, do juiz, da minha, na sua e da Poli. Então, se houver uma movimentação atípica,
Isso tem que ser verificado, o que não implica em nenhum desdouro para a magistratura de modo geral. Quer dizer, 99,9% dos juízes são pessoas da maior honorabilidade, grandes trabalhadores e que são do mais absoluta honestidade. Nesses casos em que a movimentação é atípica, obviamente tem que haver uma investigação. Sobe para 11 o número de mortos no naufrágio do navio Costa Concórdia, no litoral da Toscana, na Itália. 24 pessoas ainda estão desaparecidas. As equipes de resgate informaram hoje que mais 5 corpos foram encontrados no interior do navio. A identificação dessas vítimas ainda não foi divulgada. Pequenas explosões controladas estão sendo feitas para facilitar o acesso dos mergulhadores ao interior do navio. O cruzeiro levava mais de 4.000 pessoas quando encalhou na noite de sexta para sábado. Imagens em infravermelho mostram passageiros em cima do navio tentando escapar. Em depoimento dado hoje à Justiça Italiana, o capitão do Costa Concórdia, Francesco Schettino, negou ter abandonado o navio. Ele disse que não conseguiu voltar à embarcação porque caiu no mar. A Justiça, que tinha ordenado a prisão preventiva do capitão no sábado, hoje ordenou que ele permaneça em prisão domiciliar. E a imprensa italiana divulgou hoje um áudio com a conversa do comandante do navio e um oficial da Capitania dos Portos minutos depois do acidente. O capitão estava em um dos botes salva-vidas. A conversa deixa claro que ele não participou do resgate nem comandou a retirada dos passageiros. A gravação foi feita por volta de 1 da manhã de sábado, quando o navio já estava encalhado na ilha de Giglio. Ao longo de quase 6 minutos, o oficial da Capitania dos Portos, Gregório de Falco, mostra irritação com a atitude do comandante, Francesco Schettino, por ele ter deixado o navio. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa, va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. La nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? O oficial pergunta se o capitão se recusa a voltar ao navio. Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Bom, esse comandante está liquidado, né? Além de preso, ele não tem mais. É muito forte esse depoimento. Esse comandante é inacreditável. Ele desvia o navio por motivos particulares. Aliás, diz uma das notícias hoje que enquanto o navio adernava e afundava, num dos restaurantes tocava a música do filme Titanic com a Celine Dion. Uhum. E eu até me lembrei da frase, né, do tempo da colonização holandesa, quando um dos comandantes de navio foi vencido e que se atirou ao mar enrolado na bandeira e dizia: o oceano é o único túmulo digno de um almirante Batavo. Agora, esse comandante italiano, pelo jeito, não respeita regra nenhuma. É crime na Itália, punido com até 9 anos de prisão, abandonar o navio antes dos passageiros. Como é que ele sai na maior cara de pau e deixa de fazer essa coordenação de dentro do navio?
Agora, falando sobre a embarcação, o Jaime aqui, antes um pouco de começar o jornal, estava falando das dimensões desse navio e por que os navios hoje são tão grandes, tão gigantes, vamos dizer assim. Qual é a explicação? É uma explicação econômica, obviamente. Hoje em dia, sim. É bem diferente do que ocorreu, por exemplo, com o Titanic. O Titanic, quando foi lançado com 270 metros de comprimento, este tem 290 metros, quer dizer, quase, bem próximo. É quase a mesma extensão. Quando foi lançado para ser um navio extremamente luxuoso. Hoje, a coisa é até o contrário. Os navios maiores são navios... Aí a gente tem imagens do filme Titanic, olha. Agora, eu te interrompi só porque tem as imagens, eu quero aqui ajudar para explicar para o nosso telespectador por que a gente está falando sobre isso, que não justifica o tamanho do navio com a barbeiragem que esse comandante não fez. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que as pessoas dizem, e no caso do Titanic, o Philippe Masson, que escreveu um belíssimo livro sobre o assunto, explica. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, quando o navio afunda, quando ele é muito, muito grande, não dá tempo de colocar, com a tecnologia existente hoje em dia, utilizar hoje em dia, todos os escaleres no mar. Então, um navio muito grande pode ser mais perigoso do que um navio menor. Né, os barquinhos. Nós estamos falando de navios de 100 mil toneladas, 130 mil toneladas, né? Enquanto que um navio de 50, 40, 50 mil toneladas seria um navio que permitiria um escoamento melhor das pessoas numa situação de emergência. Entendi. Então, é o caso de se pensar nessas grandes dimensões desses navios, é isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo, mas, por outro lado, existe o seguinte, quer dizer, esses grandes navios hoje em dia funcionam para o turismo e para um turismo um pouco mais barato, exatamente porque o custo é diluído. Então, você tem, hoje em dia, navios de diferentes categorias, né? E esses navios muito grandes são, geralmente, de categorias mais simples. Por que é difícil? Olha, o Titanic, que a gente está vendo aí no filme. Por que um navio desse, quando, enfim, naufraga, é difícil de você pegar os botes salva-vidas? O primeiro motivo é que, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele não está paralelo ao mar. Ele está adernando de uns lados. E quando ele começa a adernar, então você tem dificuldade de colocar os navios no mar. É porque isso os depoimentos mostravam, né? Depois não havia treinamento. É extremamente pesado. O terceiro lugar, no caso do Titanic especificamente, não houve um treinamento adequado para todas as pessoas, né? E no caso do Titanic especificamente, não havia sequer escalete para todas as pessoas. Se morreram 1.500 pessoas, 700 se salvaram, aproximadamente. Poderiam se salvar mais 300 ou 400 no máximo, se todos os barcos fossem totalmente ocupados. Você está aí com um livro sobre o Titanic. Aumentaram as vendas das publicações sobre a história do Titanic? Em função do acidente? Então, quer dizer, você vê, os livros, né, sobre o assunto estão começando a ser lançados. Esse é o livro do Philippe Masson, que é tecnicamente o melhor livro sobre o assunto. Quer mostrar? E? Não sei como que eu mostro assim. Não, pode deixar, eles já acham. Esse livro foi lançado com vistas a 15 de abril, que é a comemoração do 100º aniversário do Titanic. Contudo, nesses últimos dias, a busca por esse livro tem aumentado muito. Eu acho que no geral, né? Porque as pessoas fazem referência imediata, né, de um livro a outro. É engraçado esse desejo de rever a histra, de vivenciar algo... E o Titanic virou uma coisa fascinante, né? Virou uma referência absoluta, né? O filme vai ser relançado em 3D no dia 15 de abril. Uma série de TV vai ser lançada também no começo de abril. Não sabia, série? Uma série de TV. E, então, as comemorações do 100º ano de Titanic vão ser imensas, né? Quer falar para encerrar? Sobre o tamanho de navio, o jornal Le Figaro fez hoje uma pesquisa online e foi respondido por mais de 10 mil pessoas. E a questão era a seguinte: devem continuar construindo navios tão grandes? 80% dos leitores, dos internautas, disseram que não. Que deve se limitar o tamanho do navio para evitar esse tipo de problema, esse tipo de risco. Agora, claro está, como a Poli já deixou bem explícito antes, que este acidente não teve a ver com o tamanho do navio. Mas sim, mas como você disse, se fosse no Mar do Norte, teriam morrido todos.
A seguir, ONU alerta para o risco de recessão global este ano. E mais, suspensa a operação que tiraria moradores de um bairro do interior paulista.